A gente segue com a pauta aqui, o ouvinte da Jovem Pan, te contando que o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Felipe Barros, do PL, rebateu acusações de ter articulado com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos para impor sanções contra autoridades brasileiras. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, protocolou um pedido de investigação à Polícia Federal para incluir o paranaense Felipe Barros no inquérito contra Eduardo Bolsonaro, ou que investiga Eduardo Bolsonaro. Na sessão da comissão, a última, mais recente, nesta quarta-feira, o deputado Felipe Barros falou sobre o assunto. A partir do momento que o deputado Lindenberg aciona a Polícia Federal contra o presidente da Comissão das Relações Exteriores da Câmara, e aciona a Polícia Federal contra outro tanto de membros do Congresso Nacional, pelo simples fato de termos ido numa missão oficial, representando a Câmara dos Deputados no Parlamento dos Estados Unidos, isso não é uma afronta apenas a mim, mas é uma afronta à Comissão de Relações Exteriores e, portanto, à Câmara dos Deputados. Esse foi o motivo pelo qual eu não havia me manifestado, deputado Rui, anteriormente, e esperei a nossa sessão ordinária da comissão para, sentado na cadeira de presidente da comissão, poder me manifestar. Eu quero aqui também relembrar a todos que quando nós vivíamos o julgamento da Operação Lava Jato, que o PT tanto criticou, o Partido dos Trabalhadores e os partidos da esquerda como um todo foram ao mundo, por inúmeras vezes, denunciar aquilo que eles achavam ser absurdos que estavam acontecendo no nosso país. Vocês nunca viram e nem irão ver um ato de desrespeito meu a qualquer um dos membros dessa comissão, mas de igual maneira eu não vou aceitar, e quero o apoio de Vossas Excelências, eu não vou aceitar a tentativa de criminalização da atividade parlamentar, seja deste presidente, seja de qualquer outro membro desta Comissão das Relações Exteriores. Barros afirmou que cumpriu a agenda nos Estados Unidos, visitando a comunidade brasileira na Flórida, além de outras atividades na missão oficial, incluindo a reunião com deputados americanos. Felipe Barros diz que, apesar de ter tratado da questão da liberdade no Brasil entre as discussões sobre relações exteriores, todos os encontros foram agendados e nenhum foi clandestino. Segundo Lindenberg, Felipe Barros teria participado, ao lado de Eduardo Bolsonaro, de reuniões nos Estados Unidos com parlamentares estrangeiros. E nessas ocasiões, os envolvidos teriam discutido caminhos para aprovar sanções contra autoridades brasileiras. Mais uma questão que foi aí completamente politizada, porque o Felipe Barros assumiu a Comissão de Relações Exteriores depois, exatamente, do anúncio que foi feito pelo Eduardo Bolsonaro de que iria aos Estados Unidos, porque teria um papel muito mais relevante nesse momento, né, do ponto de vista de defesas de direita bolsonarista, do que lá em Brasília. E o próprio deputado Felipe Barros, aqui a Jovem Pan, já disse em algumas oportunidades o seguinte, que ele realmente tem uma afinação e ficou ali como uma representação, né? Uma representação do ponto de vista de visão de mundo e condução sobre essa história de você ter um debate em torno da questão de relações exteriores. Isso efetivamente se concretiza num grande plano de articulação, né? Como aponta ali o Lindenberg Farias. Tem que, assim, existe um ponto de vista divergente. Como, por exemplo, o próprio Lindenberg Farias já chegou a acionar a Polícia Federal, lembra aquela história, aí o passaporte, as viagens, e o entendimento foi de que, assim, você pode não gostar, mas tá tudo bem. Então, essas acusações que são feitas, elas ficam muito mais no campo que a gente vem falando de um palco político-ideológico do que necessariamente, né, nesse ponto de vista de compromissos escusos, clandestinos, uma grande articulação de deputados brasileiros lá nos Estados Unidos mobilizando, até porque, vamos dar a devida proporção, gente, são deputados brasileiros, né, assim, olham a visão de mundo dos Estados Unidos em relação a isso. Claro, há uma afinidade política para alguns termos, você percebe já algumas movimentações tentando dar recados ao ministro Alexandre de Moraes, mas quais foram as sanções efetivas? Quais foram os resultados dessas, aspas, conspirações, né? Porque estão lá desde começo do ano.
Então tá fracassando basicamente o resultado, né? Nada houve, a não ser manifestações e tentativas de mobilizações em Tampa, como a gente percebeu, né? Alguns congressistas norte-americanos trazendo... Mas mudou alguma coisa, Camila Andrade? Eu me perdi aqui exatamente qual é esse grande resultado deste perigo internacional, onde você tem um deputado de direita militando lá nos Estados Unidos sob sua visão, né? Efetivamente resultados, e há uma ilegalidade nisso? É que a Polícia Federal diga, eu honestamente tenho minhas dúvidas. A gente tem uma herança histórica, Rafa, do contexto geopolítico, político do mundo todo no passado, que fez com que tivéssemos uma articulação maior internacional da esquerda. E o que a direita tenta construir agora é algo similar. Inclusive, alguns nomes muito ligados a Bolsonaro já citaram isso, disseram que essa é a intenção mesmo, essa construção. A gente percebe a união de líderes de direita mundo afora, com eventos que acontecem em locais muito específicos, pontuais e estratégicos. O Eduardo Bolsonaro, ele assumiu essa missão. E você percebe, inclusive, Rafa, que essa briga política e ideológica que faz com que hajam provocações na justiça serve, inclusive, como justificativa para a contraparte, porque o próprio Eduardo Bolsonaro falou do risco de ser preso quando o pedido de prisão ou de uma investigação contra ele, a gente sabia que era um pedido muito sensível, assim, muito vulnerável, no sentido de que não tinha ali realmente um bom embasamento, mas serviu como justificativa para ele pedir esse licenciamento. Então, como o Felipe Barros é essa figura que o representa aqui no Brasil, ficou com o cargo que caberia a ele dentro do Congresso, há, claro, toda essa atenção para a atuação dele. E quando ele vai para os Estados Unidos, por óbvio, a oposição, no caso aqui, ao que eles acreditam, ao que eles veem, os governistas, ou seja, o Partido dos Trabalhadores no país, faz a provocação à justiça. Se isso vai dar em alguma coisa, muito provavelmente não. Como a própria atuação nos Estados Unidos do Eduardo Bolsonaro, muitas vezes também não resulta em ações práticas. Houve uma provocação para que o governo dos Estados Unidos, a justiça dos Estados Unidos, melhor dizendo, se posicionasse contrária às decisões do Alexandre de Moraes. O que, se você pensar logicamente no sistema judicial, é incabível. Como que um juiz de primeira instância, dos Estados Unidos vai tomar qualquer atitude ou decisão contra um ministro do Supremo Tribunal, ou seja, da Suprema Corte Brasileira. Mas é uma guerra ideológica que acontece não só nos bastidores, de uma forma bastante clara, não só no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem essas figuras centrais e, por isso, essas provocações na justiça volta e meia. Bastante frequentemente, eu diria até, não é tão eventualmente assim. Bom,